da Síria visitou a Casa Branca e se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, nosso editor de internacional Fabrício Naes, que chega aqui nos estúdios para trazer as informações. Algum acordo foi definido entre os dois países e é uma visita emblemática, simbólica. Bem-vindo. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Houve um acordo, sim. O presidente da Síria, Ahmed al-Shara, assinou, junto ao presidente Donald Trump, um pacto político de cooperação para combate, para enfrentamento ao Estado Islâmico no território sírio. É importante deixar claro, já há uma coalizão internacional, inclusive com o apoio da Síria, na época do governo de Bashar al-Assad, que atuava contra o Estado Islâmico militarmente, tanto na Síria quanto no Iraque, seja de forma direta ou indireta, com a participação de países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, que acabavam ali alimentando, abastecendo milícias locais que lutavam contra o Estado Islâmico em meio à guerra civil da Síria. Agora, o que acontece aqui, e é muito importante a gente destacar isso, porque é uma questão geopolítica vital para o Oriente Médio e, consequentemente, para o mundo. Por muito tempo a gente ouviu dizer aquela expressão de que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Bom, as regras existem para serem quebradas. Esse é o caso quando se fala do presidente sírio Ahmed al-Shara, que assumiu o poder depois de uma revolta contra o ex-presidente, contra o ex-líder sírio Bashar al-Assad, em janeiro desse ano. Quem é Ahmed al-Shara? É o ex-líder do Front al-Nusra e do Hayat al-Sharam, que são dois grupos ligados à Al-Qaeda lá na Síria. A gente tem aqui uma ficha para trazer de Ahmed al-Shara para explicar exatamente o que essa visita representa tanto para os sírios quanto para os americanos. Vamos conferir aqui no nosso telão? Então, olha só, Ahmed al-Shara é ex-líder de um grupo ligado à Al-Qaeda. Em dezembro de 2017, no primeiro mandato do governo Donald Trump, os Estados Unidos colocaram um preço de 10 milhões de dólares pela cabeça de al-Shara. Esse prêmio, essa bonificação foi derrubada em dezembro do ano passado, ainda no final do governo de Joe Biden, porque o Front al-Nusra, que era conduzido por al-Shara, na ocasião ele usava o nome de guerra Mohammed al-Gulani, tinha cometido uma série de atos terroristas. Tem vídeo dele decapitando cabeça de criança. É uma coisa, assim, absurda pra gente dizer o mínimo. Mas aqui é uma troca de favores. Por quê? Porque quando al-Shara assina um pacto político com os Estados Unidos para cooperação ao enfrentamento ao Estado Islâmico, há duas questões pra gente colocar aqui. Primeiro, al-Shara vai conseguir algo que é muito importante para a Síria nesse momento: a derrubada de sanções que existem contra o país desde o início da Guerra Civil da Síria. Isso a gente está falando do começo da década passada. Vai recolocar a Síria no cenário internacional, no cenário bancário, no cenário financeiro internacional, que a Síria está afastada há muito tempo. Em compensação, isso aproxima Donald Trump de conseguir algo muito importante para os Estados Unidos: colocar uma base militar americana perto de Damasco, que pode estabelecer as relações com a Síria e também estabelecer, consequentemente, as relações com Israel. Donald Trump quer que a Síria faça parte dos acordos de Abraão, que a gente falou aqui semana passada, normalizar as relações com Israel. Como a gente destacou, cooperação política contra o Estado Islâmico. E aí também a questão do rompimento com o Irã. Quando al-Shara toma o poder na Síria em janeiro desse ano, foi um verdadeiro presente para os Estados Unidos e para Israel, porque ele tem um posicionamento contrário ao Irã. E o território sírio era utilizado pelo Irã para abastecer grupos como Hezbollah, o Hamas, com armas, com dinheiro, com munição, todo esse tipo de coisa. Agora, tem a questão do ceticismo, porque dá para confiar nessa figura? É difícil acreditar. Donald Trump disse: eu gosto de al-Shara, ele é um homem forte, tem um passado difícil, mas isso fez dele um homem forte. Vamos ver como é que a Síria vai se posicionar daqui para frente, essa que é a grande questão. Ô Fabrício, mudando de assunto, há quantos dias você noticiou aqui no Jornal Jovem Pan que